TC News. Seu resultado é nossa marca. Mas, Alex, eu vou endereçar a você a pergunta que, humildemente, eu penso ser a mais importante para um dia como o de hoje. Qual é o tamanho da desaceleração que está em vigor nos Estados Unidos? Ontem os dados americanos voltaram a acender aquela preocupação, se não com a recessão, letras garrafais, com uma deterioração do sentimento que, caso continue, pode se confundir com a percepção de que uma recessão está a caminho. E aí o mercado, para se proteger e driblar uma perda de capital, está fazendo o que fez ontem. Redução das posições de bolsa, busca pelos títulos da dívida americana, por isso queda no rendimento deles. E hoje as commodities seguem para baixo, como seguiam ontem. Como as ações americanas no pré-mercado de lá seguem para baixo, como seguiam ontem. Ou seja, o que a gente está vendo nessa quarta-feira é a sequência do filme. Ontem não foi uma foto isolada. Qual é o tamanho dessa desaceleração? Bom dia. Fala, Léo, muito bom dia, Diego, bom dia também, bom dia a todos os nossos amigos e amigas também da audiência aqui do TC. Ô, Léo, eu acho que ontem foi uma combinação de vários fatores, obviamente não dá pra gente atribuir a responsabilidade do cenário negativo somente aos dados mais fracos, né, da ISM, também da PMI, até porque, Léo, a gente tem ainda alguns indicadores que compõem o PIB americano, basta, né, a gente também olhar para o GDP Now, ainda mostra uma resiliência do mercado da atividade americana. Outro ponto que a gente tem que considerar é que mesmo, Léo, com aquela revisão baixista do payroll, né, você tem uma média de criação mensal de 170 mil vagas, 179 mil vagas no mercado de trabalho americano. Isto é o pleno emprego nos Estados Unidos. Então, não dá para a gente atribuir um cenário pessimista dos ativos ontem, né, a queda dos ativos ontem, só a esses dados que foram divulgados. O que nós podemos acrescentar? A questão do governo americano ir para cima da NVIDIA por uma questão antitrust, né, parece que vai realmente ir para frente essa investigação contra a NVIDIA. Isso, né, pesou também sobre o papel com mais intensidade. E aí, obviamente, se você tem aqueles ETF temático que a gente chama, e lá nos Estados Unidos tem muito disso, tá, Léo? O que é o ETF temático, né? Ou os índices temáticos? São aqueles índices onde você pega determinado setor ou determinado tema. Então, vamos lá, inteligência artificial. Se você tiver algum ETF temático com o tema de inteligência artificial, a cesta toda vai sofrer. E essa crescente de ETF temático, né, ela cresceu praticamente no mundo todo, principalmente, né, para diversificar ainda mais no mercado europeu, porque o mercado europeu não tem, né, vamos dizer assim, essa dinâmica de fazer essa alocação ativa, né, muitas vezes como o americano faz. Então, por isso, a criação aí de muitos ETFs temáticos. E por fim, Léo, que a gente pouco falou, e que comentando, né, no final do dia, até com outros analistas, economistas e também com alguns gestores, a maior preocupação é em relação ao aumento de juros por parte do Banco Central japonês. Tá? Ontem a gente até compartilhou algum paper ali no nosso grupo. A gente está falando de trilhões, né? A gente está falando da quarta maior economia do mundo, que não sobe os juros há muito tempo, muito pelo contrário, né? Trabalhou com juros baixos por décadas, agora subiu, né, com uma taxa aí de 0,25 no terreno positivo. Existe, né, a expectativa de que o BOJ não vai conseguir fugir desse aumento de juros, provavelmente vai ter que apertar sua política monetária, e parte dos investidores que captaram, né, grandes recursos, captaram ienes na quarta maior economia do mundo a um juros muito baixo, estão muito preocupados, né, em devolver esses recursos justamente por conta do aperto monetário. Então acho que ontem, se você for pegar, né, todos esses ingredientes, você vai ter a foto do que foi o dia, mas eu acho que não dá pra gente apontar o dedo só colocar como principal responsável só a economia americana. É uma economia que ainda tem, né, sinal de resiliência, basta a gente ver alguns outros indicadores. Acho que se a gente for, por exemplo, olhar para aquele ISM de serviço, PMI de serviço que ainda está forte, pode acontecer a mesma coisa, né? Nós tivemos um PMI de manufatura mais fraco, mas também pode ser que de serviço venha forte. Então não dá para a gente colocar, né, a culpa
da sangria ontem só nos indicadores americanos, Léo. Ok. Eu acrescentaria 2 ingredientes ao seu raciocínio. O primeiro é essa desaceleração econômica, as pistas de fraqueza da atividade na China, em comparação com aquilo que se chegou a estimar no começo do ano e em relação à própria meta de crescimento em 5%. E um segundo ingrediente para esse caldeirão aqui que a gente está construindo são as eleições americanas, porque em alguma medida elas amarram as tomadas de decisão e lançam mais incerteza no radar. Aí a gente vê um alinhamento mais problemático no apetite pelo risco. Agora, vamos aprofundar cada um dos pilares. Primeiro, nos atendo aos dados americanos de ontem, apenas e tão somente aos dados americanos. Sob a luz deles, qual o tamanho dessa desaceleração, na sua opinião? A gente tem a tese do soft landing segura ainda? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque se nós tivermos ainda, né, um mercado de trabalho aquecido, como a gente até falou, né? O Bank of America ontem soltou um paper onde ele imagina que os pedidos de seguro-desemprego que foram, né, anunciados nas semanas passadas reforça ainda um mercado de trabalho resiliente. Na visão do Bank of America, você pode ter aí uma criação de vagas perto de 200 mil, que eu acho talvez até um exagero, mas, né, como é modelagem é aquilo que a gente sempre brinca aqui, né? Planilha de Excel aceita tudo. Então, nessa modelagem do Bank of America, você teria um número de criação de vagas próximo de 200 mil e uma taxa de desemprego agora recuando para 4,2. Lembrando que ela subiu de 4,1, pulou para 4,3 e na visão do Bank of America pode recuar agora para 4,2. Se confirmar esses dados, fica muito difícil a gente não acreditar no soft land. Por quê? Porque manufatura, o setor manufatureiro vai sofrer, como a gente falou, nós estamos numa política monetária contracionista. Então, quando você está em território contracionista, você espera colher contração dos dados econômicos. Agora, o que não contrai é justamente a parte de serviço. A parte de serviço, como a gente até viu como foto, né, do dado anterior, foi basicamente a mesma coisa. PMI de fatura para baixo, daí nas semanas seguintes foram anunciados PMI de serviço, PMI forte. Então, é uma foto onde a gente praticamente está vendo o que o setor manufatureiro sente, né, praticamente aí a política monetária contracionista, mas a despeito dessa contração, o setor de serviços vai muito bem. E isso, né, boa parte pode ser explicado na questão do sentimento de riqueza que o americano tem, enquanto a bolsa ainda segue firme, enquanto, né, principalmente papéis de tecnologia também seguem firmes, né, com exceção do dia de ontem. Com exceção do dia de ontem. Pois é, aí você se refere ao fenômeno NVIDIA, ao noticiário mais pesado contra a NVIDIA e, sob a luz de uma realização mais forte em NVIDIA, a contaminação que a NVIDIA acaba contratando para os ativos de risco como um todo nos Estados Unidos, e não é exagero em falar que para os ativos globais. Ela virou um benchmark. A NVIDIA acabou virando um benchmark, uma referência para muita gente. Isso colocado, Alex, eu já vou acelerar para o terceiro pilar aí do seu raciocínio, que é o Banco do Japão. Semanas atrás, naquele contexto da Black Monday, quando o Banco do Japão anunciou a elevação dos juros e a gente viu aquele desmonte estrutural do carry trade no caso dos países emergentes ou praças em que o diferencial de juros é favorável, e que a gente viu também várias realizações nas bolsas globais, porque o financiamento para irrigar esses ativos com liquidez estava ficando mais caro, e isso se associou numa tempestade perfeita a preocupações com uma desaceleração econômica mais forte nos Estados Unidos. Todos lembram disso, todos estão contextualizados. Qual foi a postura do Banco do Japão logo na sequência? Opa! Puxamos o freio de mão, amigos. Nós puxamos o freio de mão, nós não vamos mais subir juros enquanto persistir a volatilidade. Eu lembro que a gente provocava aqui o nosso ouvinte a pensar, bom, enquanto persistir a volatilidade. Poucos dias depois, as coisas foram voltando ao normal, elas foram se acalmando. Só que ontem, volatilidade por volatilidade, o VIX disparou mais de 20%. Então assim, para honrar a coerência do próprio Banco do Japão, será que a foto de ontem não desincentiva o Banco do Japão a flertar com o incremento dos juros, correspondendo ao que eles mesmos colocaram de condição lá atrás? Então, Léo, sim, com certeza essa colocação tem sentido, coloca muito a questão da possibilidade, né? E uma coisa é o Banco Central do Japão querer subir juros, outra coisa é ele conseguir subir. Mas a gente tem muito parecido com o que acontece aqui no Brasil, a tal da credibilidade. Porque parte dos modelos que rodam hoje na economia do Japão já mostra que o BOJ já está atrás da curva, né? Behind the curve, como
alguns, né, gostam de citar. Então, assim, o Banco Central do Japão já está atrás da curva. Se ele não faz, né, basicamente o que a lição de casa, como deve ser feito quando você tem uma pressão inflacionária, quem vai sofrer é a moeda. Então, se nós tivermos, em algum momento, um sentimento por parte dos investidores globais, uma fraqueza em relação ao BOJ em levar a inflação, né, para um território mais saudável, quem vai sofrer é a moeda. E a gente sabe que a desvalorização do iene prejudicou bastante, não só a economia praticamente ali do Japão, como também preocupa o mundo todo. Então, acho que você tem aí uma situação do Banco do Japão, onde ele não vai ter muitas opções. Vai ser salgado, vai ser dolorido quando a gente fala para a economia do Japão, mas a gente sabe também que o banco a economia japonesa é a quarta maior economia do mundo. Se você não mostra credibilidade, parte da sua moeda vai sofrer e vai sofrer bastante. Um outro ponto interessante quando a gente fala de Japão, não dá para a gente imaginar que esse estresse todo, né, causa um balanço só nas moedas. Não. Basta a gente fazer uma conta simples, né, e colocar isso nas décadas em que os juros esteve baixo no Japão. Então vamos lá. Se você fosse captar recursos, né, fosse captar qualquer quantia no Japão, você iria pagar uma taxa média, por mais que os juros fosse zero, você ia pagar uma taxa média ali de 3% ao ano. É basicamente essa a taxa que estava rodando. Se você fosse não fazer o carry trade, mas pegar, e isso tem bastante, inclusive foi, né, a grande discussão ontem, e gira em torno de trilhões, tá? É muita coisa. Então, se você pegasse ienes a 3% ao ano no Japão e aplicasse na Bolsa Americana, onde o dividend yield médio é de 6,5% a 7%, você já estaria tendo um ganho expressivo. E sem risco praticamente. Você até pode diversificar, você poderia, né? Isso é só para você ver o tamanho da encrenca que é o funding japonês. Ou seja, o Japão o Banco do Mundo. Irrigou o mundo todo com recursos baratos. E a preocupação é o seguinte, quando você captou esses recursos, basta você ver o preço, né, do que era dólar e iene no passado. Antes era abaixo de 100 dólares, 100 ienes por dólar. Agora está rodando, chegou a 160, agora está perto de 145, 144. Então, esse investidor que captou também, ou seja, ele pegou dólares barato, se ele for esperar muito tempo para devolver esses dólares para o Japão, ele também vai perder na variação cambial. Então, a grande preocupação do mundo hoje é muito em relação à política monetária japonesa. Então, quando você tem o Kazuo Ueda falando, olha, eu vou esperar essa volatilidade e não vou, né, apertar os juros agora, o mercado fala, opa, dá para respirar, não precisa ter pressa. Mas agora com essa sinalização fica difícil. Fica mais difícil. Uma dúvida pontual que algumas pessoas podem ter nesse instante. Em tese, para continuar com liquidez global e para esse financiamento continuar irrigando os ativos financeiros pelo mundo, a vantagem é que um dólar compre mais ienes. Se um dólar compra mais ienes, você tem mais atratividade para esse dólar chegar ao Japão, se converter em mais ienes e com isso financiar o mundo. No entanto, e é isso que eu queria checar com você, a contraparte é que se isso for desequilibrado, a economia japonesa fica muito prejudicada com essa moeda tão desvalorizada. E por isso que tem uma reação do Banco do Japão em estudar a elevação dos juros para proteger a sua moeda. Aí a pergunta é, por que uma moeda desvalorizada no Japão impacta a atividade japonesa, compromete a força de uma das maiores economias do mundo e força o Banco Central do país a agir? Olha, a grande questão é o investidor japonês. A gente sabe que ele tem uma tendência a poupar muito, né? Mas ele também foi o maior responsável pelo carry trade. Talvez as pessoas nem imaginem isso, mas ele foi o maior responsável por fazer também aquela movimentação onde estragou bastante o peso mexicano, porque ele estava muito também alavancado, comprado em peso mexicano e vendido no iene. Então, quando você tem também esse dólar, você tem uma poupança do investidor, ou seja, né, de toda a população japonesa, aquela que investe. Quando você tem parte dos seus investidores, isso aconteceu muito no Brasil quando os juros veio para próximo de 2. Quando os juros veio para perto de 2, muita gente começou a investir fora. É a mesma coisa quando você vai fazer
essa visualização para o japonês. O japonês não vai investir na sua economia onde os juros é zero. Então, praticamente, todo o poupador investidor japonês, ele aplicava seus recursos no exterior e, obviamente, tendo recursos em dólar. Quando você tem esse dólar frente ao iene subindo e subindo forte como subiu, a sensação de riqueza que o japonês também tem é maior. Então, o japonês que, teoricamente, por cultura, é um cidadão que não gosta, né, de gastar muito, não é tão consumista como as outras economias, vendo o que ele tem de ganho, ele se sente até mais disposto a gastar um pouquinho mais. O problema é que esse pouquinho mais na economia japonesa é algo que acaba levando, né, uma inflação acima de 2%. Que eles não veem há décadas. Que eles não veem há décadas. E pra gente aqui é algo corriqueiro. Para os Estados Unidos, ele também brigou muito, né, para levar os juros a 2%, mas agora até briga para trazer para 2%. Então, para a economia japonesa, era algo muito distante a gente estar falando sobre inflação. Quer dizer, a apreciação do dólar frente ao iene não é um problema em si, mas o problema é o efeito que isso contrata, porque a sensação de riqueza do japonês médio aumenta, isso implica mais consumo e a contratação de uma inflação maior das últimas décadas, o que força o banco japonês a avançar a fim de combater essa pressão inflacionária. É um pouco da cadeia que vai ajudando a gente a explicar a razão pela qual deve haver preocupação se essa moeda americana começa a se apreciar tanto em relação ao iene. Por isso, no nosso overview, a gente tem enfatizado tanto a dinâmica dessas divisas. TC News. Seu resultado é nossa marca.